Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meditando aqui um pouquinho na palavra de Deus, Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15, quando Jesus vai à noite para um monte e passa a noite toda ali em oração. A Bíblia diz que ele passa uma noite inteira clamando, buscando, louvando e adorando a Deus. E quando é ao amanhecer, ele reúne os seus discípulos, conversa com eles, e daquela conversa ele escolhe 12 para ser apóstolos. E aqui interessante que o versículo diz que ele chama quem ele quer, quem ele quis. Ele chama para fazer parte do seu grupo aqueles que ele quis, segundo a orientação do Espírito Santo. Aprendemos muitas lições com Jesus. A escolha de uma liderança na igreja, ela não pode ser por articulações humanas, simplesmente ou somente. É muito perigoso quando o líder começa a escolher a sua liderança somente por escolhas humanas ou articulações humanas. Se torna muito perigoso, porque o Senhor Jesus é o modelo para nós, é o exemplo maior para nós de como se deve escolher uma liderança para conduzir o seu rebanho, o seu povo. Então Jesus escolheu os líderes da igreja, primeiro segundo a sua perfeita e soberana vontade. A Bíblia diz que ele chamou os que ele quis, mas segundo a orientação do Espírito Santo. Conforme a orientação do Espírito Santo. Nós podemos chamar quem nós quisermos, mas segundo a orientação do Espírito Santo. Se não é orientado pelo Espírito Santo, se não é aprovado pelo Espírito Santo, não devemos fazer essa escolha, porque vamos prejudicar a igreja, o reino de Deus, os planos e os projetos de Deus. Se torna muito perigoso para a igreja. Então os líderes não são apenas escolhidos pelos homens, mas por Deus. Eles não são constituídos simplesmente pelos homens. Tem que ter o toque de Deus, a aprovação de Deus, tem que ter a bênção de Deus para que tenhamos êxitos e resultados. Então a escolha deve ser de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Jesus escolheu os líderes da igreja em oração. Primeiro ele passa uma noite inteira orando, pedindo orientação ao Pai, ao Santo Espírito. Amanhece, ele reúne eles, escolhe conforme ele deseja, conforme ele quis, diz o texto. E o segundo passo para escolhermos uma liderança para uma igreja é em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, mostra claramente que a oração é uma das armas mais poderosas para pedirmos a orientação ao céu, se é aprovado, se é da vontade de Deus ou não. Então, naqueles dias se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. Não escolher por conveniência, não escolher porque me agrada, não escolher porque é meu amigo,
não escolher porque eu sou beneficiado de alguma forma, mas escolher com os olhos de Deus, escolher com os olhos do Espírito Santo, escolher de acordo com a soberana vontade de Deus, e não cairmos no erro que quase Samuel caiu. Foi escolher pela aparência, foi escolher pelo olho humano, foi escolher talvez pela força humana, e Deus disse: não, esse aí eu já rejeitei, eu não escolho como os homens escolhem. Então a escolha de Deus é diferente, é de dentro para fora. Às vezes a escolha do homem é de fora para dentro, mas a de Deus é de dentro para fora. Ele sonda o homem, as necessidades do homem. Então, a vontade do Pai e não a nossa tem que prevalecer. A vontade do Espírito Santo e não a nossa tem que prevalecer. Atos capítulo 20, versículo 28, me deixa muito pensativo. Quando o Senhor Deus, Ele diz assim: para cuidarmos do rebanho com cuidado, que o Espírito Santo nos constituiu, bispos e pastores, para cuidar desse rebanho. Então eu fico muito preocupado quando o critério de escolha de líderes da igreja do Senhor começa a passar só pelo crivo de homens, começa a passar só pela vontade de homens, começa a ser criterioso só por homens. Então eu fico muito preocupado, porque estamos deixando a verdadeira essência da escolha da liderança da igreja de Deus. Nós temos visto no Brasil hoje todo tipo de escolha. Escolha porque é filho, escolha porque é sobrinho, escolha porque é amigo, escolha porque vai dar sequência ao legado, escolha porque fez uma negociação lá nos bastidores para não perder o salário ou a jubilação, mas poucos se vê de fato uma escolha guiada pelo Espírito Santo. E as que são debaixo de artimanha dos homens, as que são feitas de acordo com as articulações humanas, sem Deus, geralmente elas fracassam logo ali. Agora, aquelas que são feitas debaixo da mão de Deus, da orientação de Deus, no temor a Deus, elas permanecem, elas dão sequência àquela obra do Senhor. Então, será que de fato é o Espírito Santo ainda que está nos colocando à frente do rebanho? Será que os líderes estão com a sensibilidade, o temor de orar, de clamar, de buscar a Deus e pedir direção a Deus para nos colocar à frente do rebanho? Esperamos que sim. Tenhamos fé e cremos que sim. Porque se não estiver sendo sob o critério da oração, do temor a Deus, da sensibilidade ao Espírito Santo, sinceramente, meu irmão, minha irmã, obreiro, nós estamos lascados. Porque felizes é os que andam segundo a orientação do Espírito Santo. Vencedores os que são guiados pelo Espírito Santo, e não pelos homens. Ou então pelos homens guiados pelo Espírito Santo, debaixo do temor de Deus. Que o Espírito Santo continue separando homens e mulheres para o seu reino, pastores para a sua obra. Jeremias 3,15, é o Senhor que dá pastores à igreja segundo o seu coração. Ele não dá igreja para ninguém, nem para presidente, nem para pastor, nem para apóstolo, nem para bispo. A igreja de Cristo, ele não dá ela para ninguém. Pelo contrário, ele dá pastores segundo o seu coração para a igreja, para cuidar da igreja, para zelar do rebanho. Jeremias 3,15. Então, meu irmão, que possamos
voltar a orar mais, a ser mais sensíveis à voz de Deus, do Espírito de Deus, a sermos guiados pelo Espírito de Deus, para que venhamos ter mais sucesso em nossa caminhada